Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Mas calmo, já todo mundo um pouquinho mais tranquilo, só que o botafoguense ele não se dá um minuto de paz, né? Depois de John Textor ter assinado definitivamente a compra da SAF, lançamento de vídeos que emocionaram o torcedor botafoguense, aliás, teve até jornalista que se emocionou. Ontem eu estava acompanhando a derrota do Internacional para o Globo. A Copa do Brasil tem isso, né? E o Casagrande comentando sobre a SAF do Botafogo, extremamente emocionado. Realmente foram vídeos muito bem feitos. Parabéns à assessoria de imprensa do Botafogo, parabéns ao pessoal da Eagle Roads e parabéns ao amigo Rob Porto, né, que colocou a sua voz, uma voz marcante, representando ali a voz de todos nós botafoguenses. Bom, mas o assunto é o seguinte, o botafoguense está tranquilo, mas agora vive a expectativa do anúncio oficial dos reforços e do anúncio oficial do seu treinador, né? Enquanto isso, como eu falei para vocês, o Luiz Castro provavelmente, mesmo que seja anunciado pelo Botafogo hoje ou amanhã, é possível que jogue a última partida pelo Aldo Rail, né? Uma espécie de despedida, saindo pela porta da frente. Aliás, é sempre bom você sair pela porta da frente dessas equipes do Catar que te pagam em dia e te pagam muito, né? Porque, enfim, qualquer problema, volta, né? Fatura, depois vem, joga um negocinho, volta para ganhar um dinheirinho. Muitos treinadores brasileiros também fazem isso, né? Mas a expectativa é pelo anúncio de reforços e vamos falar um pouquinho sobre eles. Quem está muito próximo de ser assinado é aquele que a torcida alvinegra não curtiu muito, né? O Piazon já está no Rio de Janeiro, tá? Já está realizando exames e provavelmente pode ser o primeiro nome a ser anunciado oficialmente pelo Botafogo. Por que eu não garanto que o Lucas Piazon vai ser o primeiro reforço anunciado por esse Botafogo do John Textor? Porque já existem outros nomes que também estão alinhavados, outros nomes que também já estão acertados entre jogador e empresário, jogadores que estão vindo sem clube, jogadores que estão em clube, mas cuja rescisão já está sendo resolvida, uma série de coisas que têm acontecido no mais fiel sigilo. E aí muita gente tem ficado desesperada. Confesso para vocês, aqui não. Canal Gigante Glorioso a gente trata isso com muita tranquilidade. Temos conteúdo do Botafogo todos os dias, né, sem colocar a carroça na frente dos bois. Aliás, eu quero parabenizar o Eric Faria, jornalista da Globo, né, por quem a torcida botafoguense não tem lá um grande apreço, mas enfim, ele vem postando algumas coisas no Twitter e para que o botafoguense fique de olho, né, muito cuidado com aquele clickbait. Jogador tal está no radar. Quando um jornalista solta uma dessa, né, que fulano está no radar, na verdade, segundo o Eric Faria, é apenas um achismo para gerar engajamento. Porque no radar é muito superficial. Né? Quantos jogadores estão no radar? Messi está no radar, Cristiano Ronaldo está no radar. Muitos jogadores podem estar no radar. Então a questão é, está negociando ou não? Então a gente vai trazer para vocês aqui um combo de jogadores que podem ser anunciados porque já estavam negociando e outros cujo negócio já está firmado. Tá? Já está firmado. Bom, o caso do Piazon, que já está no Rio de Janeiro fazendo exames, o caso do Felipe Sampaio, zagueiro, que vem para complementar elenco, o Gemerson, ele estava negociando com o Botafogo, tá? Mas não pintou, não vazou mais informação nenhuma sobre o assunto, isso é profissionalismo, isso é profissionalismo. O Gabriel Pires e o Bruno Tabata. Tem clube querendo atravessar a negociação do Botafogo com o Bruno Tabata. Gente, o Bruno Tabata, o empresário dele que esteve no Rio de Janeiro conversando com o John Textor, a situação entre empresário, jogador e Botafogo já está toda ela certa, alinhada, né? Você tem aquela questão burocrática dos exames. Dificilmente um jogador é reprovado nos exames médicos, a não ser realmente que venha de uma grande contusão, de uma contusão importante. Vamos lá, fosse o caso talvez de um Dedé, né? Se realmente fosse fazer exames no Botafogo. O próprio Saravia. É importante que faça os exames, né, porque vem de contusão. O Musacho, que estava aí no radar, né, esse radar, é importante que venha e faça os exames de uma forma muito séria. O próprio Klaus,
A gente viu. Será que fez esses exames todos, né? Será que o aparelho que o Botafogo tem hoje na sua estrutura, ele detecta todo tipo de lesão? Porque o cara chega e já foi para o departamento médico. Diferente de outros jogadores que nos treinamentos, na pré-temporada, tiveram aí contusões, né? É diferente. Mas sobre reforços para o Botafogo, então, esses 4 talvez sejam os que cheguem primeiro, né? Anunciados primeiro. O Gabriel Pires, que inclusive já está até, a esposa já estava vendo apartamento no Rio de Janeiro, a gente não sabe se já alugou, se não alugou, né? É um jogador que inclusive é torcedor do Botafogo, né? Para poucos aí que não sabem, né? Ele é torcedor do Botafogo, então tem, além disso, a vontade de jogar no clube, e a proposta financeira também muito boa, né? Voltando para um grande centro do futebol mundial, além do Bruno Tabata, cujo empresário Deco esteve acertando aqui no Rio de Janeiro todos os detalhes da contratação, e o Piazon e o Felipe Sampaio, tá certo? Bom, sobre outros reforços, gente, aí é aquela questão da sondagem, da consulta. Por exemplo, um jornal espanhol, aí também para gerar engajamento, né? O pessoal, enfim, adora usar o Botafogo, virou moda agora, né? Usar o nome do Botafogo para chamar notícia, né? Um jornal espanhol falou sobre, tô lendo aqui a notícia, Cavani e Marcelo. Então, isso a gente já falou. Então, Cavani é a cereja do bolo do John Textor. Marcelo, o próprio John, já falou que existe uma questão muito clara, que é a questão da família. Né? Esses jogadores têm família, esses jogadores têm filhos que já estão acostumados com a cultura do local. Precisa haver um projeto para atrair esses jogadores. Né? O jornal é o AS, né? Muito conhecido lá na Espanha. Ele publicou que o Botafogo não vai medir esforços para trazer Marcelo do Real Madrid e Edinson Cavani do Manchester United. Bom, Marcelo é aquilo, gente, não dá para ficar dentro dos prolegômenos, né, ficar enrolando muito aqui. O Marcelo sabe que o Botafogo tem interesse, John Textor falou sobre isso, né? O Botafogo sabe que o Marcelo é torcedor do clube, mas ninguém vem só por isso. Né? É preciso que haja um projeto que envolva a família do jogador, né? Como houve lá na época do Botafogo Amador, a gente conseguiu trazer um Seedorf, né? Então, se naquela época nós conseguimos trazer um Clarence Seedorf, eu acho muito provável que o Botafogo consiga trazer pelo menos um grande jogador para dentro de um elenco competitivo, o Botafogo conseguir angariar os seus objetivos de maneira mais rápida. Né? Outras informações, galera. Jogadores da Ucrânia estão no radar do Botafogo. Jogadores da Ucrânia estão no radar de todos os clubes brasileiros. Todos os clubes do Brasil vão querer, obviamente, não vou dizer se aproveitar, que fica feio, né? Mas vão querer tirar alguma vantagem e, de certa forma, até ajudar, porque quando você oferece emprego, você está ajudando o profissional, né? Mas essa questão tem que ser vista na FIFA, né? Não é algo tão simples. Esses jogadores têm contrato, né? Não é porque eles estão no Brasil, mas eles ainda estão ligados a clubes ucranianos, né? Então, essas situações, por exemplo, do Pedrinho, né? Muita gente está falando do Pedrinho, que é alvo de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Botafogo. É preciso que haja uma definição da situação contratual desses atletas para que o clube não sofra nenhuma punição depois, né? Então, Vitinho, Pedrinho e outros jogadores aí que atuam ali no futebol ucraniano, no futebol russo, até alguns jogadores também estão no radar, né? Então esse no radar significa que não há nada de tão concreto além de uma consulta, tá certo? Então a gente não trata aqui como reforço perto, né? Não tem nada disso. Essa informação é antiga, de que o Botafogo também está tentando a contratação do Danilo, do atacante Danilo Pereira do Ajax, né? Essa informação não é de hoje, tá? Mas também está no âmbito da consulta. Não há negociação ainda. Mas, Guilherme, são tantos nomes. Botafogo não anunciou ninguém. É muito nome. Gente, isso nós avisamos. Nós avisamos. Quando o John Textor fala em Botafogo A, Botafogo B, quando o John Textor fala em montagem de elenco, o Botafogo vai contratar realmente como se estivesse no início da temporada. Para o Botafogo é como se estivéssemos em dezembro, janeiro. O Campeonato Carioca não vale absolutamente nada, é um torneio de verão, é um torneio amistoso. Né?
O Botafogo vai começar a montagem do elenco que vai disputar a temporada agora. Então virão 11, 12, 15 jogadores para a montagem desse elenco. Então isso podem esperar que isso é a realidade, tá certo? Então são tantos nomes veiculados, por quê? Os empresários obviamente querem se beneficiar disso, oferecem jogadores para o Botafogo, como o Oscar Romero foi oferecido, como outros atletas aí foram oferecidos, né? Então isso é muito comum. Antigamente a gente tinha Luiz Otávio oferecido, Kelvin oferecido, Kevin, Cascardo, era o nível dos jogadores oferecidos ao Botafogo. O nosso nível aumentou, porque a condição financeira aumentou também, né? Mas eu não posso deixar, né, a nota triste aqui. Eu falei do Casagrande, que até achei interessante, né? Um jornalista que, pelo menos, assume a posição ali, né? Está fazendo parte de jornalismo esportivo, ex-jogador, com uma história gigante aí no futebol, pessoal, né? Um cara que viveu um drama e luta todos os dias. Ele se emocionar, mesmo sendo corintiano declarado, se emocionar com um vídeo que mostrou esse ressurgimento do Botafogo. Tá? Eu acho muito importante que alguns jornalistas se sensibilizem, porque a grande maioria gosta de falar besteira, falar uma asneira, mesmo tendo um colega de trabalho especialista no assunto, que às 10h30 da manhã foi lá e disse que a SAF do Botafogo foi muito bem organizada. Ela não poderia acontecer de forma atabalhoada, de qualquer jeito e tal. É uma SAF talvez a mais organizada dos clubes grandes do Brasil. Rodrigo Capello vem falando isso quase todos os dias, né? E aí vem o PVC, que já deu umas 5 barrigadas. 5 notícias que não se concretizaram. Barrigada, né? E vem dar um recado para o Botafogo. O especialista para tudo. Vamos ouvir John Textor, vamos, Jorge Braga, ouvir o especialista em reconstrução e montagem de time para a conquista de títulos. PVC. Olha que legal, PVC. Por que você não é técnico? Por que você não é CEO? Né? Enfim, disse que o Botafogo tem que correr para montar um time competitivo e permanecer na Série A. O processo para disputar títulos vai ser longo. Bom, de uma coisa que você falou, eu concordo. O Botafogo tem que correr para montar o time competitivo, com certeza, né? Temos um prazo exíguo aí até o início do campeonato, um pouco mais de um mês, né, para o início do campeonato nacional. É um prazo curto, né? E o Botafogo precisa acelerar nessas semanas, né, que irão nos seguir, a contratação de pelo menos 15 jogadores, né? Acho muito importante que o Botafogo traga, pelo menos nessa primeira janela, uns 15 jogadores para que a gente consiga montar um plantel titular de qualidade e jogadores para compor o elenco que sejam minimamente à altura dos que estão ali como titulares. Mas para permanecer na Série A, cara, por que você não fala isso do Internacional que foi eliminado pelo Globo? Por que você não fala isso, por exemplo, dos times menores, né, que estão fazendo campeonatos péssimos regionais? Você tem pelo menos 9 times na Série A aí que estão fazendo péssimos campeonatos regionais. As equipes que subiram, o Avaí. E aí, por que você não fala isso? Não, mas insiste que o projeto do Botafogo é permanecer na Série A. Tem que correr. Aí vai correr, vai contratar jogadores de razoável para bom. Eu quero ver como é que ele vai manter esse discurso. Então esses caras falam o que querem e depois simplesmente agem como se nada tivesse acontecido. Aí é mole, né, cara? Ganhar um salário para falar um troço desse, que o processo para disputar títulos vai ser longo. O que é longo para você, PVC? 1 ano, 2 anos, 20 anos? A gente está disputando a Premier League, eu não estou sabendo, né? A produção, é a Premier League ou é o Campeonato Brasileiro? Não estou entendendo. Então, assim, tem que avisar o PVC que para falar o que ele fala, pode colocar qualquer um lá no lugar dele, né? Mas ainda a má vontade reina, parece que não leem, parece que não escutam. O projeto do Botafogo para esse ano, gente, eu seria muito leviano se falasse, não, é brigar pelo título da Série A. O Botafogo vai montar uma equipe para disputar com pelo menos 4, 5 times que já tem um time montado. Vou citar aqui, com muita humildade, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, são hors concours, não tem como você competir com eles a curto prazo. Por quê? Questão financeira? Não. Questão de entrosamento. Elenco joga junto há um tempo. Tá? Você tem
Um Corinthians que tá tomando chapéu do Botafogo e vai tomar mais um, depois eu falo qual, mas que tem um time mais ajeitado, mais armado, não é lá essas coisas, mas enfim, tá lá ajeitado, armado. Aí dá uma olhada pro cenário. Internacional, que seria aí a sexta maior folha, né? Claro, você tem um outro time, Fluminense, que foi montado às pressas também, já tinha uma espinha dorsal, mas grande parte chegou agora. O Fluminense não tá disputando nada, tá disputando, pelo menos o Campeonato Carioca, tá disputando, provavelmente será o campeão aí da primeira fase, né, da Taça Guanabara, e a Libertadores está conseguindo classificação. Então, para cuspir umas notícias dessas, né, o Botafogo montando um time competitivo, ele entra para disputar pré-Libertadores no mínimo. No mínimo, estamos falando de um time que tem Wellington Paulista, Henrique Almeida, tinha Bruno Nazário e foi para pré-Libertadores. América Mineiro. O América Mineiro é fora da curva? É um super time? Tá? Então, falta boa vontade para fazer a análise e para dizer assim, gente, é um mistério ainda. Tá? Para que vocês precisam dizer quem é que vai disputar título? Quem é que vai permanecer, lutar para permanecer na Série A? Vocês não têm bola de cristal. Aliás, a Série B ano passado provou que, além de não ter bola de cristal, vocês erram quase tudo. Porque vocês não assistem aos jogos, né? Enfim, fica essa nota triste desse jornalismo nosso aí, piegas pra caramba, mas aqui no Gigante Glorioso, você sabe. Aqui é Botafogo e a gente defende as nossas cores com muito orgulho. Um grande abraço para vocês, saudações alvinegras. Fui!